E aí, grande Araçatuba, como estão vocês? Exercício E10, página 107, exercício da XPSEX, em que ele pede a quantidade de soluções que tem essa equação modular. A gente aprendeu lá na teoria que para resolver uma equação modular do jeito mais malandro, do jeito mais rápido, mais simples possível, primeiro eu descubro quais são as raízes disso daqui, ó. Quais são as raízes desses valores? Descobertas as raízes de cada um deles, igualando cada um deles a zero, né? Então na sua cabeça você vai lá e iguala esse primeiro a zero. X igual a zero. Tudo que está dentro de módulos tem que fazer isso. Próximo, x menos 3 igual a zero. Próximo, x menos 3 meios é igual a zero. Feito isso, igualado todos eles a zero, você monta uma reta real e coloca esses números que zeram cada um dos módulos. Colocou o zero aqui, colocou o 3 aqui, colocou o 3 meios aqui. Então, lá na sua cabeça, você tem que pegar dentro de cada módulo e igualar a zero. Ó. X igual a zero, x menos 3 igual a zero e x menos 3 sobre 2 igual a zero. Coloca numa reta real esses números em ordem crescente. Então, time, depois que a gente encontrou os três valores que zeram cada um dos módulos, se tivesse 4 módulos, você ia achar 4 valores, ou se dentro de um módulo tiver uma expressão do segundo grau, você vai achar os dois valores que zeram esse módulo, a gente coloca todos eles em ordem crescente numa reta real. Então, coloquei o 0, 3 sobre 2 e o 3. Então, notem que eles dividiram a minha reta real em 4 regiões. Cada uma dessas regiões vai gerar uma equação. Que relação que essa equação tem? Cada uma dessas regiões eu vou ter que tirar o módulo seguindo uma determinada regra. Que regra é essa? A regra é, se o que tiver dentro do módulo eu tiver certeza que é positivo, é só tirar o módulo. Se o que tiver dentro do módulo eu tiver certeza que é negativo, tira o módulo, mas coloca um menos na frente dele. Para que coloca esse menos? Porque um menos na frente de uma coisa negativa fica positiva. Então aqui está um exemplo. O primeiro passo você pensa num x menor ou igual a zero, qualquer um. Porque o zero é o que zera esse daqui. O 3 é o que zera esse, eu coloquei no final. E o 1,5, isso daqui é 1,5, é o que zera esse, eu coloquei aqui. 0, 1,5 e 3. Aqui só vale se o x for menor ou igual a zero. Então pensa num x menor ou igual a zero, pensa no valor que você quiser, desde que ele seja menor ou igual a zero. Nunca pensa no zero que está dividindo, porque senão você só vai zerar a expressão e não vai conseguir fazer análise de sinal. Então pensa num x menor que zero. Por exemplo, menos 1. Troca todo o x por menos 1 e vê o que acontece dentro de cada módulo. Vou começar aqui, ó. Vai ficar meio, o meio já estava aí, menos 1. Se eu colocar aqui dentro menos 1, é certeza que isso daqui fica negativo. Módulo de coisa negativa tem que pôr um menos na frente. Então, esse x perde o módulo, só que ele ganha um menos. Esse outro daqui, ó, troca o x pelo menos 1. A gente está combinando de trocar por enquanto o x por menos 1. Menos 1, menos 3 deu negativo também. Então troca o sinal, arranca ele, coloca um parênteses, um menos na frente. Colocou o menos na frente, vai trocar o sinal dos dois. A mesma coisa do lado de cá. Troca o x por menos 1. Trocou o x por menos 1. Menos 1, menos 1,5. Vai ficar negativo também. Então também vai trocar o sinal do lado de cá. Fazendo a distributiva dessa equação, passa o meio para lá e etc., vai ficar x² menos 3x é igual a menos 4x mais 6. Vai ficar x² mais x menos 6 é igual a 0. Então, x é igual a 2 ou x é igual a menos 3. Lembra que a gente combinou que o x tinha que ser menor do que 0 ou igual a 0? Nesse caso aqui, o x igual a 2, ele não convém de resposta nesse primeiro intervalo, porque a condição necessária para esse intervalo fazer sentido é que o x seja menor do que 0 ou igual a 0. Portanto, por enquanto, eu encontrei uma solução. O exercício quer saber quantas soluções tem. Já no segundo intervalo, eu vou escolher um x entre 0 e 3 sobre 2. Vou escolher um x entre 0 e 3 sobre 2. Aqui é fácil, 0 e 1,5, o melhor x para escolher é 1. Troca o x igual a 1 dentro de todo mundo. Se eu trocar x igual a 1 aqui, agora fica positivo, né? Troca o x por 1, esse módulo, o dentro dele fica positivo. O módulo de positivo é só tirar um módulo. Trocou o x por 1, vai ficar positivo. Então, o primeiro dos módulos é só tirar o módulo. O segundo, se eu trocar por 1, 1 menos 3 dá negativo. Se dá negativo, para tirar o módulo, eu teria que colocar um menos e um parênteses. Esse menos ia trocar tanto o sinal do x quanto do 3. Ficaria menos x mais 3. Já do lado de cá, lembra o x que a gente está trocando nesse momento? Um x entre 0 e 1,5, a gente escolheu 1.
1 menos 1,5 dá negativo, também vai trocar o sinal do que está dentro do módulo. Faz a distributiva de novo, você vai chegar em menos x² mais 3x é igual a menos 4x mais 6. Joga tudo para lá, x² menos 7x mais 6 é igual a 0. A gente tem que o x é 1 ou que o x é 6. Eu tenho duas respostas possíveis. Legal, as duas servem? Não. Algumas servem, às vezes nenhuma serve. Vamos verificar, o x tem que estar entre 0 e 3 sobre 2. Ah, o 1 serve, mas o 6 não serve. Eu sei que no começo, quando eu fui chutar, eu falei do 1, né? Não tem nada a ver. Eu só chutei um x entre 0 e 1,5, eu chutei 1, mas eu não sabia que ele era a raiz, tá? Então essa informação não é relevante. Não é, deu 1, aquela hora você falou menos 1 e deu menos 3. Não, essa informação não é relevante. Eu só preciso chutar alguém no intervalo para fazer análise do sinal, essa é a graça. Então aqui, por enquanto, eu já achei duas soluções, uma por intervalo. Pode acontecer de no intervalo nenhuma das duas satisfazer a condição de existência, pode acontecer das duas, enfim, não tem regra. Até aí a gente achou duas soluções. Vem para esse daqui agora, um x entre 1,5 e 3. Pensa num x entre 1,5 e 3, é óbvio que o mais fácil é 2. Vai lá e troca todo o x por 2. Troca todo o x por 2 na equação. Se eu trocar aqui por 2, vai ficar positivo dentro desse módulo. Dentro desse módulo, pensa um pouquinho, trocou por 2. 2 menos 3 vai ficar negativo e 2 menos 1,5 vai ficar positivo. Então eu sei que aqui vai ficar assim dentro desse daqui, ó. O primeiro módulo lá vai ficar positivo, então é só copiar. O segundo módulo vai ficar negativo, então troca o sinal dele. O último módulo vai ficar positivo, é só copiar. O último módulo vai ficar positivo porque a gente trocou todo o x por 2. Então aqui vai ficar assim. Vai ficar menos x² mais 3x é igual a 4x menos 6. Joga tudo para lá. X² mais x menos 6 igual a 0. Não sei se você se lembra, essa equaçãozinha já apareceu aqui na primeira parte, a mesma equação, ó, x² mais x menos 6 igual a 0. Então eu acho que ou o x é 2 ou o x é menos 3. Olha que sensacional agora, a condição desse intervalo é que o x estivesse entre 1,5 e 3. Entre 1,5 e 3. Para o x estar entre 1,5 e 3, pode ser qualquer número real. Acabou dando certo do 2 servir agora. Esse serve e esse não serve. Por enquanto eu já encontrei 3 soluções. O exercício quer saber quantas soluções tem essa equação modular. Falta o último intervalo. Detalhe, eu sei que são 4 intervalos porque tem 3 valores que zeram os módulos. De novo, é difícil um exercício desse para as nossas primeiras fases. Normalmente eles ficam entre 2 ou 3 intervalos só. 4 é muito intervalo, é muita coisa para fazer. Mas vai lá, pensa num x maior que 3, pensou 1.000, 1 milhão, 10 milhões, pi é fácil de fazer conta? Não, pensa num x bem fácil, 4 é fácil de fazer conta. Se você trocar aqui por 4, vai ficar positivo. Se você trocar aqui por 4, também vai ficar positivo. 4 menos 3 é positivo. Se você trocar aqui por 4, também vai ficar positivo. Todos os resultados dentro dos módulos dão positivo, logo é só tirar os módulos e ser feliz. Então vai ficar assim, meio que multiplica x, que multiplica x menos 3, que é igual a 2 que multiplica x menos 3 sobre 2. Faz a distributiva, passa o 2 multiplicando, x² menos 3x é igual a 4x menos 6. X² menos 7x mais 6 é igual a 0. Portanto, x é igualzinho o anterior, x igual a 1, ou x é igual a 6. E eu te pergunto, alguma dessas duas respostas que eu encontrei serve? O 1 ou o 6, alguma delas serve? Verifica, o x tem que ser maior ou igual a 3, o 1 não serve, o 6 serve. Agora, num panorama geral, olhando todas elas, observem que eu encontrei uma solução por intervalo, só foi coincidência, mas ele está perguntando quantas soluções tem o exercício. Portanto, o exercício tem 4 soluções no total, letra D. Uhul!